Ok, pessoal, vamos lá então. Eu queria continuar e nós vamos ter que, embora eu nunca ache que a gente... Então vamos lá, pessoal, eu queria pedir a atenção de vocês então um minuto agora. Embora eu nunca ache que essas nossas saídas do assunto sejam ruins, porque afinal trata-se de compreender o que ele está dizendo, nós temos sempre a preocupação em cumprir o programado, então vamos tentar ser um pouquinho mais objetivo agora. Eu queria perguntar quem é que gostaria de ser o leitor da segunda parte. Tá? Então, André, muito obrigado, está descansada. Quem é que quer ser o leitor da segunda parte da noite? Fábio, muito bem. Tá? Estava combinado já que era você, né? É verdade, né? Eu esqueci. Né? Então vamos lá. Estamos na página 166. 166, tá. As pretensões concorrentes. Aqui, eu preciso explicar o título. Pretensões concorrentes significa gente que pretende alguma coisa, ou seja, candidaturas que estão disputando o mesmo cargo. Então, ele está falando aqui do problema da igualdade e da desigualdade. Então vamos ver agora como é que ele lida com as pretensões concorrentes, quando há mais de um querendo candidatando-se para algum determinado cargo, por exemplo. Né? Vamos lá. De fato, tenho as maiores razões para duvidar de que o Estado possa ser feliz sem uma boa disciplina e sem virtude. Portanto, é preciso que os iguais num ponto evitem defender a igualdade em tudo, e reciprocamente que as pessoas superiores em algum gênero não pretendam a superioridade absoluta. Entendendo isso, que coisa extraordinária que é esse comentário, o segredo é preciso que os iguais em alguma coisa, né? Isso, não os que são iguais em coisas genéricas, não pretendam ser iguais em tudo. Aceitem que em algumas outras coisas serão desiguais. E que esses desiguais, que são, digamos, melhores do que os outros, não acham que são desiguais em todas as coisas. Não é isso? Então, isso no Brasil é uma coisa impossível de conseguir, porque o sujeito é um cantor de sucesso, ele acha que pode dar opinião sobre política, sobre sociologia, sobre tsunami. Todos esses cantores são assim. Todos os cantores são assim, eles são cantores lá de sucesso, e o sujeito acha que é romancista, que é intelectual orgânico do Partido Comunista, que pode dizer o que bem entender, porque ele acha-se com uma autoridade automática em assuntos que não lhe dizem respeito. E dizem um monte de bobagem. Né? Todo estado em que os espíritos estão infectados com um ou com outro desses dois erros é necessariamente vicioso. Cada tese tem para si, como já foi dito, certa aparência de justiça, mas não um direito puro e simples. Os ricos, por possuírem a maior parte do território comum e porque de ordinário se trata comercialmente com eles, de preferência. Os homens livres e os nobres, por serem mais próximos e mais afeiçoados ao Estado do que os de condição abjeta, por toda a terra honram-se os nobres de sua região. Além disso, é moralmente certo que os fidalgos só geram fidalgos, e a nobreza é uma virtude inerente ao sangue. Isso aqui, nas outras traduções, está muito relativizado, não está tão peremptório como aqui. O que nas outras traduções está escrito é que há uma maior probabilidade de que de uma família nobre saia um nobre do que não sair. Mas não está absolutizado como está aqui, tá? Então aqui houve um certo exagero desse tradutor aqui. No fundo, é a defesa da hereditariedade, né? Que no fundo é a defesa que fazem os hindus das próprias castas. Os hindus dizem que as castas são hereditárias. Uma parte dos hindus acha isso, outra não. Mas há uma boa parte dos analistas vedânticos que vê uma certa hereditariedade mesmo. Então, se você perceber a sua própria família, a sua família tem uma certa índole. Por exemplo, eu, quando analiso a minha família tem uma certa índole muito parecida. E isso é uma confirmação de hereditariedade também. Não é uma hereditariedade física, mas é uma hereditariedade mórfica, né, do campo mórfico do Rupert Sheldrake. Não é física, não é genética, mas é alguma coisa, aquilo que o Zondi chama de inconsciente familiar e que o Rupert Sheldrake chamaria de ressonância familiar.
Então, você é assim como é porque os seus antepassados eram como foram. E o nome disso, do ponto de vista oriental, é karma. Karma não é aquilo que você fez na sua vida passada, que você nem sabe se teve outra. Não é? Karma é aquilo que você herdou como índole familiar. Então, se a sua família é composta de ladrões de cavalos, você tem que resolver esse problema. Então, a sua obrigação, dharma, é melhorar o karma da família. Então, se você for um sujeito que faça coisas contrárias a roubar cavalos, não estou falando em roubar automóveis como compensação, tá? Mas se você for um sujeito que tente consertar isso de alguma maneira, os seus antepassados, os seus sucessores terão menor chance de terem essa mesma índole. É esse o sentido hereditário que as coisas têm. Não é um sentido genético, mas é um sentido de campo mórfico. Como eu sempre insisto com vocês, né? O sujeito que tem a maior chance de descobrir alguma coisa sobre isso é o Rupert Sheldrake, com essa ideia da ressonância mórfica. Continuamos. Sustentamos igualmente que o mérito tem justos privilégios. A probabilidade, principalmente, é uma virtude social que traz consigo todas as outras. Probidade. Probidade é característica de quem é probo, portanto é confiável e honesto. Por outro lado, a maioria deve sobrepujar a minoria. Se as compararmos, a maioria como um todo será mais poderosa, mais rica e melhor. Suponhamos, pois, todos no mesmo estado. Por um lado, tudo o que houver de homens eminentes, de pessoas ricas e de nobres. Por outro lado, o excedente dos indivíduos, que formam a massa ou o simples povo. Sabe-se a quem deve caber o governo? A solução deste problema depende do gênero de constituição que se precisa. Todos os estados diferem entre si pela maneira com que os nobres são distribuídos. Todos os estados diferem entre si pela maneira como os poderes são distribuídos, sendo um dominado pelos ricos, outro pelos homens de mérito eminente e um terceiro por diversas pessoas. E cada um resolverá inevitavelmente o problema de acordo com os seus princípios. Suponhamos, no entanto, um concurso simultâneo de todas essas espécies de gente. Como deveríamos determinar sua posição na sociedade? Se as pessoas de mérito formarem a minoria, que regras se deverá usar na divisão? Será preciso examinar se seu pequeno grupo basta para o governo ou se é grande o bastante para satisfazer a formação de um Estado inteiro? A concorrência destas diversas pretensões é bastante delicada. O direito baseado na riqueza ou na nobreza é mais do que duvidoso. Se forem razões justas para pleitear a autoridade, será preciso dizer que o mais rico de todos deve levar a melhor contra todos os homens livres que, como ele, aspiram ao governo. Por isso é que tem razão duvidosa, né? Por isso que tem valor duvidoso. A aristocracia apresenta os mesmos inconvenientes. Se houver alguém que ultrapasse os outros em mérito, segue-se que o governo só pertence a ele. O mesmo ocorre com a multidão ou o simples povo. Se for preciso, por mais poderosa do que um punhado de particulares que ela faça a lei, seguir-se-á que se um só homem ou um grupo menos numeroso do que a multidão chegarem a se tornar mais poderosos, terão mais direitos do que ela ao governo. Em tudo isso, não há nenhuma causa justa para dar a alguns o direito de mandar e para impor a outros a obrigação de obedecer. O povo retorquirá aqueles que querem, sob pretexto de superioridade quanto ao mérito ou à opulência, pôr-se à frente do Estado, que a multidão, como é bem possível, reúne em seu seio. Se não, cada um em particular, pelo menos todos juntos, mais mérito e maior riqueza. A mesma resposta servirá antecipadamente para uma outra questão. Pergunta-se, nesse caso, o legislador que sinceramente desejar fazer a melhor Constituição possível deve preferir visar ao interesse das pessoas de bem ou a do povo. Deve-se respeitar a equidade. Ora, a equidade manda que se prefira o interesse do Estado inteiro. Isto é, o interesse comum de todos os cidadãos. O interesse da cidade inteira. Né? Então, o que ele está aqui dizendo é que a ideia da democracia é ser a mais abrangente possível sempre. Mas sozinha não pode ser. Ele está o tempo todo
tentando mostrar que não é para oscilar para os dois pontos. Ele é o filósofo da justa medida. Continuamos. De resto, embora em geral o cidadão seja aquele que participe da alternância entre governar e ser governado, ele é diferente em cada forma de governo. Na melhor delas, é cidadão aquele que pode governar e que quer ser governado durante toda a sua vida em conformidade com a virtude. Se houvesse um ou mais personagens em número reduzido demais para formar o Estado sozinhos, mas de um mérito maior que qualquer outro, tão grande que nem todos os outros juntos pudessem ser comparados, pela virtude ou pelo talento de governar a ele, se for um só a eles, se forem muitos, seria preciso, por serem superiores a todos os outros membros do Estado, tirá-los da condição de simples cidadãos. Estando tão abaixo dos outros, estariam mal situados para quererem participar de igual forma que eles na distribuição dos cargos públicos. Tal personagem seria como um Deus entre os homens. Está falando dos sujeitos que não estão qualificados e, mesmo assim, exigem uma igualdade que não é adequada e nem justa. Né? Muito bem. Então, ele vai explicar isso contando um caso aqui interessante. Ora, só cabe fazer leis entre iguais por nascimento e por talento. Não pode haver tais leis para ele. Ele seria para si mesmo a sua própria lei. Quem quer que tentasse prescrever leis, cairia no ridículo e poderiam responder-lhe como, na fábula de Antístenes, responderam os leões às lebres durante uma Assembleia Geral e, por proposta dos seus oradores, haviam decretado que daí em diante todos os animais seriam iguais. As lebres convocaram uma Assembleia Geral na floresta e disseram, vamos parar com esse negócio de animais mais poderosos, menos, todo mundo agora é a mesma coisa. Aí o leão levantou e perguntou, essa é uma fábula esse sujeito aí foi quem inventou o cinismo. O cinismo foi uma filosofia iniciada no tempo de Sócrates, que só ficou famosa no tempo de Aristóteles, porque o Diógenes, que era contemporâneo de Aristóteles, foi quem assumiu isso. Só o cinismo achava que a felicidade humana está em você perder o fascínio pelas aparências das coisas. Então, o homem feliz é aquele homem que tem assim uma espécie assim de atitude natural perante as coisas, por isso que chama-se cinismo, porque cinismo vem de cachorro, sinos, um cachorro não tem fetiches, né? O cachorro não está preocupado em Shakespeare, nem com Chanel número 5, né? O cachorro fica feliz com um osso, né? Então, como os cachorros não têm fetiche, quanto mais você for espontâneo como um cachorro, mais você é feliz. Então, esse filósofo aí que está citado foi o inventor disso. No tempo de Sócrates, tinha um certo cabimento como modelo moral assim, de comportamento. Mas quando vai para o tempo de Diógenes, ele leva esse negócio a tal exagero que o Diógenes foi que achava que podia fazer cocô na sala, assim, que não tinha nenhum problema, fazia mesmo. Quer dizer, o Diógenes leva esse assunto para um aspecto absolutamente delirante, e aí acabou o cinismo em piada, né? Piada, mas essa história que esse sujeito conta é que lá na floresta, então, as lebres queriam propuseram uma assembleia para declarar a igualdade. Aí o leão levanta e falou assim, bom, então tudo bem, somos todos iguais, tudo bem, e quero ver os seus dentes. Então, por favor, mostrar os seus dentes e as garras. Então, como elas não têm nem dentes nem garras, não há possível igualdade de fato, porque o leão será sempre o leão e as lebres serão sempre as lebres. O leão quando tem a proposição de que todo mundo é a mesma coisa, fala assim, então quero ver os dentes e as garras de vocês. Se vocês tiverem dentes como eu, garras como eu, tudo bem, somos iguais. O que o leão quer dizer é que não há igualdade, há desigualdade natural em todas as coisas. A ideia da democracia representativa, essa moderna, todo mundo vale um voto, não pode, o que o senhor está dizendo é que esse processo de incorporação de mais cidadãos não pode pressupor que todo mundo ficou igual em todas as coisas, porque se todo mundo vale um voto na urna, nem todo mundo é chamado na hora que você está doente. Tem que chamar os médicos, e não qualquer um. Né, entendeu? Quase que você vale um voto na eleição, não o habilita a ser médico.
É o que o Leão está dizendo para as verbas aqui. Deve ter comido uma meia dúzia depois desse comentário, né? Provavelmente. Né? Provavelmente, tá. A exceção do gênero. Os Estados democráticos ostentam, acima de tudo, a igualdade. Foi este zelo que fez com que imaginassem o ostracismo. Nenhuma ascendência é tolerada, nem por riqueza, nem por credibilidade, nem por poder. E desde que um homem alcance tal preponderância, é banido por um tempo determinado pela lei. Que é o ostracismo. A mitologia ensina-nos que foi este o motivo pelo qual os argonautas devolveram Hércules à terra e o abandonaram. Não queria remar com os outros no Argos, acreditando-se muito acima do marinheiro. Essa história está mal contada, embora... Não, é porque está mal contada, porque os argonautas foi a primeira vez na história humana, de acordo com a mitologia, em que humanos singraram os mares. Então, nos argonautas, que foram lá atrás do Velocino de Ouro, o Jasão, foi lá e levou junto com ele os heróis todos disponíveis, o Hércules, o Teseu, foram todo mundo junto. E o Hércules não foi posto para fora porque não queria remar, mas é porque os remadores, que não eram os heróis, não eram os heróis que remavam, né? Os remadores alegaram que ele era muito pesado, porque ele era imenso, enorme. Então ele era muito pesado, mas simbolicamente, aí sim tem cabimento você interpretar isso como sendo um sujeito grande demais, que vai ficar incomodando, porque sempre será muito exigente, sempre parecerá mais que os outros. Então essa é a razão pela qual o Hércules é posto para fora, por causa do seu peso físico. Mas aí a interpretação simbólica é de que ele, às vezes é difícil você pegar alguém que é muito superior, porque ele não vai deixar espaço nenhum, é complicado, né? Então, às vezes é melhor você não levar mesmo. Então, o que ele está dizendo é que em todos os regimes políticos que têm uma ideia de democracia, você evita concentrar alguma coisa em algumas pessoas mais vistosas. É o que ele vai explicar em seguida num exemplo bem interessante. Só por curiosidade, os outros acompanham a história contada errado assim? Ou... Os outros não é que esteja errado, tá? Ele está interpretando a história, tá? Esse aqui está interpretando a história. Então, nos outros casos, há uma interpretação mais próxima daquilo que eu disse. Então, no inglês está bem claramente isso, porque era muito pesado, né? E aqui é fácil de ver, é 1 minuto. Quem já recupera esse negócio, L3C8, livro 3, capítulo 8. Aqui, ó, tá? Então diz aqui, ó. Há também uma lenda segundo a qual os argonautas deixaram de levar Héracles em sua viagem, Héracles ou Hércules é a mesma coisa, né? Em sua viagem por razões idênticas, pois a Argo, o barco, né, se recusou a levá-lo com os outros expedicionários porque ele era excessivamente pesado. Em inglês está a mesma ideia. Então você pode interpretar que esse peso, né, é um peso moral, um peso pessoal, um peso de... Mas a ideia de que ele não queria remar é uma interpretação abusiva, porque ninguém imagina que o Jasão e o Teseu fossem remar o barco. Pois eram todos reis e um remar o barco, desde quando? Né? Não é possível, quer dizer, não está nem na interpretação, né, na tradução Oxford, nem no Mauro da Gama Cury, essa interpretação aqui é abusada, né? Essa interpretação está abusada. Essa tradução aqui é abusada, é verdade, né? Convenhamos, né? E entre a primeira edição e a segunda edição, estava vendo aqui, são 15 anos, né? 1991 e 2006. Não, é só pegar aquele mapa da bibliografia crítica, teve 4 ou 5 edições. Desse aqui da Martin tá? Está aí na bibliografia crítica. Aqui, ó. Primeira edição 91, segunda 98, terceira 2000, quarta 2002 e quinta 2006. Então são 15 anos, entre a primeira e a última? Sim, primeira e última, não, eu entendi que era a segunda. Dava tempo de consertar. O que aconteceu aqui que pegaram alguém que estava meio desocupado e mandaram fazer. Tá.
Muito bem, mas aí não está passando nada. É só vocês prestarem atenção que a gente vai consertando. Tem até um certo sentido artesanal na leitura, que tem um certo charme. Vamos lá. O que confirma, né, o Olavo de Carvalho disse uma vez, né, que o Brasil é o país com uma das piores traduções do mundo. Hoje você não estava ainda, começamos a conversa do dia com essa conclusão. Continuamos. Porque o ostracismo é o hábito que se tinha antigamente de expulsar alguém, banir por um certo tempo ou para sempre. Então você tem que ir embora e ficar 5 anos sem aparecer. Senão você vai ser morto, né? A pena para o respeito é a morte, de modo geral. Talvez não haja tanto mal como pretendem os limites da monarquia absoluta no conselho de Periano, a Trasíbulo, que lhe enviaram um embaixador para consultá-lo. Nada respondeu ao enviado, mas tendo observado num campo algumas espigas maiores do que as outras, abateu-as para igualar todos os talos. Esse Trasíbulo mandou lá um estafeta lá para pedir um conselho ao outro, eram 2 tiranos, lá do ano 600 mais ou menos. E o outro lá ouviu lá a pergunta, não tinha resposta, não respondeu nada, mas tinha um campo de trigo. Ele pegou a espada e cortou todas as espigas que estavam mais altas que as outras, de modo que as espigas ficaram da mesma altura. E o outro levou para o Trasíbulo essa história, e o Trasíbulo entendeu que significava que era para cortar as lideranças que estavam muito salientes, e que isso era a solução para o problema. A pessoa, quantas vezes inocente que não morreu com uma interpretação errada do que o outro queria fazer, não queria fazer nada, só queria chamar bonito, entendeu? Qualquer coisa assim. Com isso, Trasíbulo, sem que o enviado não contasse nada, além do fato cujo motivo ele próprio ignorava, compreendeu que deveria desfazer-se de todos os personagens preeminentes. Há um erro comuníssimo no Brasil. A palavra personagem em português é sempre, em qualquer circunstância, feminina. Não há palavra terminada em agem em português que seja masculina. Todas são em femininas. Viagem, personagem, estalagem, é tudo feminino. Terminou em agem é feminino. Mas por que a gente fala essa bobagem de o personagem? Porque em francês, embora quase todas as palavras terminadas em age sejam também femininas, tem umas 3, 4 exceções, entre elas le personnage. E aí então a macacada aqui foi lá e copiou a exceção francesa como se tivesse algum cabimento. Então, por favor, aqui em português, mesmo que seja homem, né, Procópio Ferreira executou muito bem a personagem Antônio. O personagem é sempre feminino, mesmo que seja um homem que esteja referido, porque em português todas as palavras terminadas em agem são femininas, todas. Sem exceção. Não há exceções em português, há exceção só em francês, que é meia dúzia. Le personnage, como é que é? La plage, né? Tem uns 3, 4 exceções em francês. Continuamos. Este recurso não apenas é útil e familiar aos tiranos, como também é comum nas oligarquias e nas democracias. O ostracismo tem por objeto apenas deter e afastar os que se distinguem demais. Os soberanos agem da mesma forma para com os estados ou nações inteiras. Foi assim que agiram os atenienses para com os samos, de Quios e de Lesbos. Tão logo puderam, os rebaixaram contra a fé dos tratados. Da mesma forma, o rei da Pérsia humilhou e saqueou os medos, os babilônios e outros insolentes não se cuidaram da sua prosperidade. De certo modo, o problema lá do Iraque é isso também. Quer dizer, o Iraque é o Irã também. Quer dizer, de certo modo, a implicância com o Irã e com o Iraque tem esse componente aí de cortar os possíveis contrapostos, né, confrontadores dos Estados Unidos, muito parecido, porque nenhum dos dois representava nenhum perigo verdadeiro, né. O Iraque, quando foi atacado, era um estado sem exército, completamente indefeso, não tinha força aérea. Foi a vitória mais fácil do mundo contra um exército que não existia. Não tem nenhum mérito militar dos americanos invadir o Iraque. E é mais ou menos nesse sentido, de você matar alguém que possa ser insolente com relação a você mesmo. Muito parecido o caso que fizeram lá com esse moderno. Aí você vê como a história não muda, né?
as coisas todas têm mais ou menos a mesma natureza, passando muito 24 séculos. Continuamos? É um problema saber se os estados mais bem constituídos podem permitir-se os mesmos remédios, pois nos governos viciosos, em que os potentados só pensam em sua própria utilidade, este é um recurso comum. Ele é também praticado nos que visam ao interesse público, que nisso imitam as outras artes ou ciências. Por mais notável que seja um pé, por sua beleza, um pintor jamais o porá em seu quadro se estiver fora de proporção com os outros membros. Nem o construtor de navios porá em seus estaleiros uma popa ou outra parte grande demais. Nem o corifeu reunirá a seu elenco um ator grande demais ou marcante demais pela beleza de seu canto. Neste ponto, os monarcas podem agir como os outros governos, se disso depender a segurança do Estado e a tranquilidade de seus filhos. Tudo é justo se for para poder produzir a média. Entendendo o que ele está dizendo? Quer dizer, ele está sempre achando que a média é o instrumento essencial da vida moral. Né? É a regra, é a orientação básica de uma vida moral bem-sucedida. Então, dizendo que até é possível você expulsar lá o fulano quando ele está comprometendo a média. Média, quase aqui no conceito de mais do que média, mas de moda, né? Moda, quer dizer, é muito mais a moda do que a média. Você sabe a diferença das duas coisas, né? Média é quando você soma tudo e divide pelo número, e aí você terá o número bem na metade. Tanto é que tinha um desses americanos aí, que uma vez fez uma declaração muito impressionado, assim, puxa vida, eu acabei de descobrir, né? Eu acabei de descobrir que metade dos alunos nos Estados Unidos estão abaixo da média. Fez essa declaração a sério, assim, preocupadíssimo com isso. Né? Então, toda vez que você faz a média, obrigatoriamente metade vai ficar abaixo da média e metade acima. Agora, moda é outra coisa. Moda é como a moda da roupa. É aquilo que está mais parecendo por aí. Então, a moda, às vezes, é mais importante que a média. São critérios estatísticos diferentes. Né? Então, o que ele está dizendo é que o ostracismo é até legitimado se ele for feito em prol da manutenção da média para evitar os extremos, quer dizer, o desvio para um extremo ou outro. Então, aí você tem direito de mandar embora um sujeito encrenqueiro que vai produzir ou a oligarquia ou vai produzir uma democracia conturbada, entendeu? Ele está dizendo o seguinte, que apesar do ostracismo ser tipicamente um instrumento dos tiranos, e os tiranos usam apenas para se vingar pessoalmente de pessoas, porque o sujeito, se não gosta do sujeito, você manda embora. Né? Não é isso? Então, o rei Davi mandou o marido lá de uma certa moça para a guerra com esse objetivo de ficar com a mulher. Então, os tiranos fazem coisas que têm objetivos pessoais, mas há um modo do ostracismo ser legítimo quando ele procura manter a média estável, porque a média é do interesse coletivo. Então, se tem alguém ali cuja ação vai produzir um desvio para uma extremidade, então, até mesmo num governo, digamos, saudável, é justificado o ostracismo. Isso acontece com cientistas. Acontece nas empresas, muitas vezes. Às vezes você tem um gerente que é o equivalente a botar o pitbull no galinheiro, né? Então, o sujeito pode ter lá grandes méritos pessoais, mas ele é destruidor da possibilidade de trabalho coletivo. Então, há gente que está fora mesmo, que tem um poder de desestruturação da organização. Quer dizer, essas pessoas, às vezes, são necessárias, mas às vezes elas são potencialmente destrutivas. Então, é muito comum esse assunto em empresa. Olha, quando o Lee Iacocca foi mandado embora da Ford, o Lee Iacocca foi mandado embora, chegou assim o Henry Ford II para ele e falou assim, sabe por que eu estou mandando você embora? Eu disse, não, é porque eu não gosto de você. Não vou com a sua cara. Foi bem assim. Então, de certo modo, o Lee Iacocca era um sujeito que destoava imensamente do... Veja, quem que era o Henry Ford II? É desses americanos que andam de terno, gravata, e sandália franciscana com meia branca embaixo. O Lee Iacocca, o que era? O Lee Iacocca era um político que vivia lá na Candaia, frequentava lá as festas,
Né? Então, é muito difícil você conviver numa mesma organização com um dono que é um sujeito austero, tem uma mulher feia que fica o tempo dizendo, né? Harry, look at the red light, look at the red light. E um sujeito como o Coca, chique, né? Solteiro, sei lá, namorando umas artistas, umas coelhinhas da Playboy. Não vai dar certo um negócio desse, mesmo que você julgue os méritos profissionais. Tanto é que houve um momento da história, quando eu fazia cursos gerenciais, tinha lá um caso que eu ensinava, que era a tentativa que houve de juntar a Ford europeia, né, que tem base na Alemanha e na Inglaterra, com a Fiat. E tentaram juntar. E quase juntaram, mas o negócio não deu certo porque o Henry Ford II foi com a sua esposa visitar o Gianelli. E o Gianelli convidou para passar, sei lá, o negócio no final de semana ao mar, num iate lá italiano. Então, quando chegou lá o Henry Ford, entrou no iate, tinha aquelas mulheres todas nuas, completamente nuas, com aquela pele de gente que passa o ano na praia, é uma coisa. E o Gianelli foi trabalhar com 40 anos, tomava champanhe, e o Henry Ford lá de meia branca, sandália franciscana, e a mulher assim com a cara, né, botando assim as mãos no olho do Henry Ford, para ele não ver as mulheres. Você imagina se era possível fazer uma associação de duas empresas assim? Às vezes, um tem que ir embora mesmo. Agora, a diretora de marketing do Walmart foi demitida também. Que era construtor do Walmart é familiar, não ficar demonstrando. A mulher era toda. Tá vendo? Era uma daquelas moças que estavam lá no barco do Gianelli. Entenderam o problema? Às vezes o ostracismo tem uma legitimidade, porque ele tem por objetivo viabilizar a média do processo. É isso que ele está contando para nós aqui, que não é necessariamente um estratagema escuso do mundo tirânico. Às vezes você tem que mandar embora mesmo, porque vai haver uma ruptura no processo. Bom, mas continuamos ouvindo aqui a Aristóteles. Vamos lá. O Sócrates é um exemplo disso aí ou não? Do quê? Ele estava estourando e... Não, aquele Sócrates é outro caso. O Sócrates era o sujeito que achava que não tinha que necessariamente seguir os mesmos deuses da cidade. Ele achava que um indivíduo, quer ver, é assim, se viesse um marciano aqui e capturasse você, de baixo para baixo, tá? Então, por meio da sua pessoa, os marcianos saberiam tudo sobre todos os seres humanos, porque você, potencialmente, né, você é um microcosmo, um exemplo dos seres humanos em geral. Então você representa toda a humanidade. Mas se os marcianos levassem embora uma cidade inteira, a cidade de Atenas no tempo de Sócrates, em 399 a.C., os marcianos não saberiam o que é sociedade humana, porque Atenas, em 399 a.C., não representa a sociedade humana. Mas o Sócrates representa, mas também representavam os seus acusadores. Qualquer pessoa do mundo representa a sociedade humana inteira. Então há uma tensão. Entenderam? Há uma tensão, novamente aqui. Lembra que sempre acaba em tensão. A tensão é que, embora o Sócrates represente uma individualidade que é que de fato pensa, existe e faz homenagens aos deuses, ele pertence a uma sociedade da qual ele não pode expressar. Então, o fato de que ele está, ao mesmo tempo, subordinado à verdade da sua própria consciência e, ao mesmo tempo, subordinado às regras da cidade, gera uma tensão que é insolúvel, como todas as outras. Ao mesmo tempo que Sócrates está subordinado a uma coisa, ele está subordinado a outra. E não pode expressar nenhuma das duas. E é dessa tensão que nasce a filosofia. Porque quando você é capaz de sacrificar a sua vida em função dessa tensão, então é possível nascer uma independência da consciência, que é a essência da filosofia. Então, no caso de Sócrates, é completamente diferente a situação. Ah, por isso que tem um ditado que diz que aqueles que se adequam são os que sobrevivem. E os que destoam demais, eles realmente se incomodam e são...
Sócrates não sobreviveu pessoalmente, mas 2.400 anos depois nós estamos falando dele. Então, os seus acusadores, o Ânito, né, os outros três lá, são completamente desconhecidos, ninguém lembra deles, só lembramos como maus. Então no fundo, tem que ver qual é a amplitude que você quer dar a essa interpretação. Não, essa é uma visão evolucionista e darwinista, né? Quer dizer, a visão darwinista evolucionista é uma visão eugênica, em última análise. Né? Eugênica, para não falar eugênica, pode ser que tem algum eugênico vai ficar chateado, eugenística, no sentido de que ela pressupõe que o ser humano tenha uma incapacidade de conviver com a atenção. Porque às vezes a atenção continua, ela não serve para explicar nada no ser humano. Ela serve para explicar aí determinados animais, né? Por exemplo, você tem lá na Inglaterra, aumentou a poluição, só sobreviveram aquelas borboletas que têm as asas escuras, porque elas se escondem na poluição, e as que não são mortas. Então, tem aí algum cabimento nisso? Tem. Mas a experiência humana não se explica por esse critério. Né? O critério adaptativo é um critério com restrição, porque ele vale para algumas situações, para outras não vale. Então, é isso. Então, de certa forma, o valor da humanidade está todo em ser capaz de contradizer e contrapor. É isso que torna a humanidade valiosa, porque nós aí nos tornamos independentes das pressões naturais das coisas. Então, seria melhor fazer o contrário, né? Nunca sacrificar a consciência, a adaptação, pagando qualquer preço por isso. Se Sócrates não tivesse feito isso, não teria filosofia. Se Jesus Cristo não tivesse pregado com todo mundo, porque ele poderia ter descido da cruz e podia ter enchido todo mundo de bolacha. Então, ele não fez. Por quê? Porque ele sabia que só pelo sacrifício pessoal é que ele iria criar o cristianismo. Então, a contraposição não adaptativa parece, às vezes, ser a única solução verdadeiramente certa sob os termos humanos. Muito bem. Agora, isso não vale aí para uma padaria que tem que mudar o forno para outra tecnologia. Aí, tudo bem, tá? Você é capaz de ter que mudar o forno mesmo. Se ficou muito caro o gás, tem que botar para a eletricidade. Estamos falando de outro aspecto isso é verdade, mas isso é verdade parcialmente apenas. Continuamos? Vamos lá. Quando surgem partidos ou indivíduos poderosos demais, o ostracismo não é inteiramente destituído de razão política. Viu? Está vendo? Tá. Sem dúvida, seria melhor que, desde a primeira instituição, o legislador constituísse seu Estado de maneira que jamais precisasse usar de tal remédio. Porém, se a ocasião se apresentar, deve usar melhor o remédio do que o fazem alguns Estados que se preocupam muito pouco com o bem público e só empregam o ostracismo para evitar rebeliões. Intrigado com essa redação, no original, nos outros dois traduções está escrito propósitos facciosos e não excitar rebeliões. Propósitos facciosos significa facciosa tem a ver com facção, né? Mas tem outro sentido, que é o sentido de que trata-se basicamente de vingança, perseguição dos inimigos, essa é a ideia. Que se trate de um remédio justo e útil aos estados corrompidos, não há dúvida, mas certamente não é justo em todos os casos. A dificuldade seria maior de um estado bem constituído. Não se trata da superioridade em qualquer outro gênero, como riqueza, poder e crédito. Crédito aqui é credibilidade, né? Pública, né? Portanto, no sentido de credibilidade, não no sentido de crédito econômico, a credibilidade. Suponhamos, porém, que um homem revele um mérito eminente demais. O que fazer em tal caso? Não se dirá por certo que seja preciso bani-lo ou submetê-lo ao poder de alguém. Seria mais ou menos como se alguns aventureiros, dividindo a autoridade suprema para exercê-la, em rodízio, quisessem mandar em Deus. Só resta tomar um partido, que todos, como parece ditar a natureza, obedeçam sem reservas a tal homem e que ele reine perpetuamente no Estado. Então, ele partiu agora para uma defesa da monarquia.
A monarquia é natural quando aparece alguém que é absolutamente superior aos outros. Então, o que você faz? Você submete o poder a ele. Tá? Não é? Então, aí ele está justificando a ideia da monarquia nessa circunstância apenas. No entanto, ele vai fazer outros comentários, que está aí no próximo capítulo, Os Direitos do Número. Os direitos do número. Quanto a saber se não é preferível que o governo e a autoridade permaneçam com o povo, a pertencerem às pessoas de bem quando essas são minoria, trata-se de uma dúvida que parece resolvida de antemão pela afirmativa que tem alguma aparência de verdade. Com efeito, pode acontecer que, estando reunida a maioria, da qual cada particular isoladamente pouco se preocupa com a virtude, ela vale mais coletivamente do que os poucos outros, assim como o jantar, como já se disse, aonde todos levam sua contribuição para ser melhor do que aqueles cujas despesas são pagas pelo sol. No povo, cada um tem sua parte de prudência e de virtude, e quando estão reunidos, o conjunto é mais ou menos como um homem que tivesse vários pés, várias mãos e um número maior de sentidos. A mesma estimativa deve ser feita sobre sua inteligência e seus hábitos morais. Assim vemos que o público julga melhor do que ninguém sobre música ou poesia. Uns criticam um trecho, os demais um outro, e todos captam o forte e o fraco do conjunto da obra. As pessoas de bem diferem do público quando as comparamos uma a uma, assim como uma pessoa bonita difere de uma feia. Mas uma pintura é superior à realidade. Refiro-me a estes quadros, onde se reuniram num único sujeito os traços de beleza dispersos entre vários objetos reais. Mesmo se as partes destes corpos, o olho de um e tal outro membro de outro, quando comparadas separadamente com a obra de arte, a ultrapassam. Entendendo a comparação? Está tentando provar que quando você tem que escolher entre um que não é excepcional e um qualquer e o conjunto, é melhor estar com o conjunto. Por quê? Porque o conjunto é composto de pessoas individuais. Então, um pode ser mais feio, outro mais bonito. Mas quando você está falando do conjunto em si, isso funciona como um pintor que pega um olho bonito, uma orelha bonita, uma boca bonita, junta tudo isso e faz uma imagem boa. Apesar de que aquela imagem, tal como está ali, não se encontra em nenhum indivíduo separadamente. Então, com essa imagem literária, Aristóteles está querendo dizer que o conjunto analisa as coisas com mais sabedoria do que um indivíduo isolado, que é mais uma defesa do seu modelo de república, que é um modelo de base ampla. Né? E ele vai continuar nos mostrando isso. Mas essa superioridade da maioria sobre algumas pessoas de bem será certa em todos os povos e em toda a maioria? Não ousaríamos garanti-lo. Ela parece até mesmo impossível em alguns lugares. Caso contrário, seria preciso conceder a mesma prioridade aos rebanhos de animais, pois alguns povos pouco diferem deles quanto à estupidez. Então, o que ele acabou de dizer da preferência do grupo não deve ser transformado numa obediência cega à massa, porque senão vira o rebanho mandando no pastor. Então ele vai agora fazer uma restrição dizendo que também não pode deixar ir tanto para baixo. Então ele está o tempo todo, como vocês já notaram nessa altura, está o tempo todo fazendo esse jogo. Quando ele começa a ver que o negócio vai para baixo, ele volta, né? Porque ele está o tempo todo tentando ficar na linha 13. E essa linha 13 é a linha mediana entre uma não excessiva democracia e uma não excessiva oligarquia. Tá? Vamos ver como é que ele continua. Em compensação, há outras nações em que o que acabamos de dizer pode ser perfeitamente verdadeiro. É com essa distinção que se deve resolver a questão levantada. Determinar-se-á por seu intermédio o que se deve deixar em poder dos homens livres da maioria dos cidadãos, tais como os que não têm nem fortuna nem prestígio. Por um lado, confiar-lhes os cargos mais importantes não é seguro, por causa de sua corrupção e de sua ignorância, que fariam com que cometessem grandes injustiças e graves erros. Por outro lado, privá-los de toda participação seria perigoso, pois onde se encontram muitos pobres e pessoas excluídas, também se encontram necessariamente outros tantos inimigos do Estado. Portanto, resta que eles sejam admitidos na deliberação e no julgamento. Entenderam esse parágrafo? O parágrafo é a tentativa de fazer o governo não deixar
a multidão fora, mas também não dá a ela poder excessivo que você vai gerar oligarquia. Então, o tempo todo ele está tentando encontrar um jeito de achar a linha 13, né? de formalizar a linha 13. É por isso que Solon é um legislador de democracia, né? E alguns outros legisladores lhe concedem as eleições e a censura dos magistrados, sem contudo tolerar que exerçam sozinhos alguma função pública. Embora cada um em particular não tenha condições de julgar, reunidos eles têm bom senso suficiente e, juntamente com as pessoas de melhor nível, podem ser de alguma utilidade. Assim como alimentos grosseiros misturados com outros mais finos alimentam melhor o corpo do que uma pequena quantidade de pratos delicados. Feijoada com foie gras, entendeu? Porque você, foie gras, forma um pouquinho, se você misturar com feijoada, você acaba fazendo funcionar, entendeu? Feijoada, o método do Aristóteles é feijoada com foie gras. É exatamente isso. Não estou fazendo uma figura que é o que ele está propondo, na verdade, é isso. Tem que ter a feijoada e o foie gras juntos, senão não dá certo. Só a feijoada não funciona, só o foie gras não dá. Então tem que ter os dois. Esse é o modelo político da República Democrática, que é o item 13, que daquele esquema que vocês têm aí. Todavia, este arranjo não deixa de apresentar dificuldades. Em primeiro lugar, julgar sobre o tratamento de uma doença só cabe ao homem que estiver ele próprio em condições de cuidar do doente e de curá-lo, isto é, ao médico. Isso também ocorre em todas as outras áreas do âmbito da experiência. Assim como o médico não deve prestar conta de seu método senão a outros médicos, e não pode, portanto, ser repreendido senão por eles, assim também é diante de seus erros que os outros praticantes de arte são responsáveis. Êmulos são o quê? Os seus pares, os seus equivalentes, né? Entendemos por médico tanto aquele que pratica medicina como artista. Artista entendo, né? Artista sempre, a arte para o grego é capacidade prática, né? Então, como artesão, como um técnico né? Alguém que sabe fazer o procedimento médico. Como aquele que ordena. Aqui é um erro de tradução, aquele que ordena é aquele que é mestre, quer dizer, aquele que está acima do médico normal, aquele que dá aulas, né? E não aquele que ordena, porque eu estava aqui, mestre, e acharam que tinha a ver com mandar dar ordens. Né? O mestre é aquele que sabe mais e que é, portanto, professor dos outros, é a referência e tal. Então, um é aquele que é o sujeito que executa a prática médica sem grande brilho, primeiro. O segundo é aquele que executa com enorme distinção, que é o mestre. Como aquele que é mestre e aquele que adquiriu conhecimentos na arte, tais como se encontram em todos os demais. O outro é o que sabe que tem conhecimentos, mas não pratica. Digamos, é um médico não praticante. Então, esses são os três tipos de médico que ele diz que podem criticar outro médico. Não é isso? Então ele vai dizer assim, então o problema que eu estou tentando resolver é isso. Como é que eu posso dar para leigos a capacidade de julgar um erro médico, por exemplo? Então ele não pode fazer isso. Então há um certo momento em que apenas uma pessoa com uma certa especialidade, portanto com uma desigualdade, pode ser chamada a opinar. No entanto, tem o ponto de vista do paciente, que é aquele que, sem saber nada de medicina, sofre os efeitos da ação do médico. E esse é também para ser levado em conta. Portanto, aí também é uma tensão entre a tensão que há entre essas duas coisas. Então, tem o arquiteto desenhando a casa e o sujeito que não sabe desenhar a casa, mas que usa a casa. Então, esses dois têm opiniões diferentes e igualmente importantes sobre a casa. O usuário e o que faz, que é o que ele está nos mostrando, que há mais uma tensão aí que tem que ser resolvida nessa história de misturar democracia com oligarquia. Né? Vamos ver como é que ele explica isso. Estes últimos não são menos competentes para julgar do que os doutores. O mesmo deve ser dito a respeito das eleições. Bem eleger é próprio dos que sabem, por exemplo, dos geômetras em matéria de geometria e dos pilotos em matéria de pilotagem. Pois se a competência se achar nos simples particulares, pelo menos estes não julgam melhor do que as pessoas instruídas. Parece, pois,
que não se deveria deixar ao vulgo nem a eleição, nem a censura dos magistrados. Não se deixar ao vulgo, né? Nada dessas coisas. No entanto, como isso é tensional, há um outro aspecto que a gente vai agora ter que lembrar, que é o que ele vai dizer em seguida. Tudo isso talvez não fique sem respostas se tomarmos o povo coletivamente, sobretudo se não tiver nascido para a servidão, nem sido embrutecido pela escravidão. Como já disse, cada um será menos capaz de julgar do que os outros, mas todos juntos julgarão melhor ou tão bem quanto eles. Há muitas coisas em que o artista não é o único nem o maior conhecedor. Artista que sempre perceba, né, no sentido de artesão, né, o que faz a parte prática, né, o artífice. Talvez fosse melhor chamar de artífice do que de artista. Essa afirmativa do Aristóteles está meio estranha, né? Qual? Cada um será menos capaz de julgar que os outros, mas todos julgarão melhor ou tão bem quanto ele. Ele vai justificar agora na seguida. Vamos ver o que ele está dizendo, daí a gente consegue. O que eu entendi aqui é que 22 cabeças pensam melhor que duas, é isso, né? Não, dizendo o seguinte, que uma pessoa sozinha, eu não sou capaz de analisar o trabalho do médico, a não ser que eu fosse médico. Mas quando você está falando do conjunto, em determinadas circunstâncias, o conjunto tem, porque o conjunto incorpora diversas visões e componentes, pode ter a mesma capacidade de julgar uma coisa que um especialista. É o que ele vai explicar em seguida, vai ficar mais claro. Outros serão igualmente competentes sem exercerem a mesma arte. Por exemplo, quanto a uma casa, não cabe ao arquiteto saber como ela deve ser, mas sim a quem a usa, ou o seu intendente. Da mesma forma, o piloto julga melhor sobre o leme do que o carpinteiro, e o dono da casa ou o organizador do banquete do que o cozinheiro. Essa comparação basta para resolver a questão. Quer dizer, é possível que pessoas que não são da corporação dos cozinheiros tenham alguma coisa a dizer sobre a qualidade da comida. Isso nem sempre é possível em todos os assuntos, mas em muitos assuntos é verdade. Então, com isso ele está dizendo para você não desprestigiar o julgamento popular das coisas. Porque, embora o sujeito que fez a lei não seja advogado, não seja especialista em leis, ele sofre os efeitos da lei. Então, o conjunto deve ter uma visão que ajuda a entender a qualidade daquilo que foi feito. Levantei a questão só por um fato, né? Um dos maiores erros da história foi de uma decisão coletiva, né? Perguntaram, vocês preferem Cristo ou preferem Barrabás? Mas isso, quer dizer, não se está garantido, não se está garantido a qualidade, né? Veja, mas a decisão individual também foi ruim. Depois nesse trecho aqui que eu percebi que você refere à qualidade da coisa. E não a decisão. Mas veja, no caso da decisão individual, aí no caso de Jesus Cristo, as decisões individuais também eram igualmente ruins. Não é isso? Também eram ruins. Então, não se trata aqui de... O que ele está querendo dizer é o seguinte: quando você cria um sistema republicano como esse que ele imagina, que é um sistema que fica meio termo entre o poder do povo e o poder da elite, você tem que resolver esses problemas todos que nascem dessa contradição, porque isso é tensional. Essa situação que ele está achando que é melhor é tipicamente tensional, porque o povo quer os efeitos, mas não sabe fazer, não entende. Se você deixar todo o poder para quem entende, eles tomam o poder e não dão bola para o povo. Então, esse lado do meio tem que fechar de algum jeito. O que ele está expondo é a dimensão tensional da solução mista que ele encontrou. Porque a solução que ele está usando é uma solução mista, e ele está tentando ver como é que sai dessa. Então, ele está aqui filosofando sobre os problemas tensionais que nascem disso. Então, nem sempre aplica-se esse critério, mas às vezes é assim mesmo. Às vezes, sobre um mesmo assunto, pode haver duas opiniões igualmente valiosas e igualmente legítimas. Então, a opinião dos arquitetos sobre minha casa é uma, é a opinião, aquela história da publicidade, né? Há uma regra no mercado de publicidade que é assim: as agências que ganham muitos prêmios perdem os clientes, porque o publicitário que está fazendo filme para ganhar prêmio no campeonato lá de Cannes, né? Ele não faz filmes que vendem. Então, às vezes, aquele sujeito que faz um filmão assim, tipo, né, aparece assim lá uma fulana, assim, os meus cabelos, a minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos. E, às vezes, uma propaganda grosseira e ridícula
tem um poder de venda gigantesco. Então, há uma tensão natural, né, entre a opinião do anunciante, que quer ver o seu dinheiro de volta, e a opinião de um jurado em Cannes que está julgando a propaganda não pelos seus aspectos objetivos, mas pela sua aparência. Então, o publicitário que fica muito exibido e quer ser diretor de cinema, de modo geral, perde o emprego. Essa é uma regra geral no mundo da publicidade. Porque a propaganda não é feita para você ganhar prêmio em Cannes, é feita para a Casa do Bahia vender mais geladeira. Então, esse é o problema. Então, às vezes, filmes publicitários ridículos têm enorme sucesso. Porque eles estão cumprindo, estão bem vistos do ponto de vista do usuário. Apesar de que um outro precisa dizer, que coisa mal feita, olha essa mulher que precisa vir. Chapo da Casa Bahia, lá. Entendeu? Um outro publicitário pode achar ridículo, mas o que interessa é saber qual é a opinião lá do homem da Casa Bahia. Então, essa é a única opinião que interessa em última análise, porque é ele que está pagando milhões para fazer isso. Tá? Agora tem uma pesquisa aí que a Ivete Sangalo e a Gisele, aonde tem a voz dela, Bem. a venda explode. Daí Tem a tirar uma foto da Gisele, que faz propaganda em Ipanema, usando a Havaiana na rua. Botaram tudo que é revista. Ela não gastou nada. História, então alguma coisa do mercado. Não está indo bem, a voz da Ivete é o suficiente. Muito bem. Ok, continuamos. Quanto a outra questão que depende dela, pode parecer absurdo que a raia miúda disponha dos maiores interesses do Estado. Não há nada mais importante do que a eleição e a censura dos magistrados. A raia miúda aqui é um povão. Raia miúda é um povão. No entanto, em certas repúblicas elas são entregues ao povo. A Assembleia Popular é senhora de tudo. Pessoas de todas as idades e renda mínima são nelas admitidas. Deliberam e julgam, enquanto que todos os outros cargos, tais como a intendência do Tesouro Público e o comando do Exército, são entregues apenas aos que têm grande renda. Entendeu? Como medida precatória. Então, esse já é um sistema misto. Há muitas possibilidades de misturar. O que ele acha que tem que fazer alguma coisa no meio. Tá? Não esquecer nunca isso. Esta dúvida resolve-se da mesma forma. E as coisas foram assim ordenadas provavelmente com razão. Quem então faz a lei não é nem tal juiz, nem tal conselheiro, nem tal assistente ou membro da Assembleia, mas sim o tribunal, o conselho, o povo, do qual cada um deles é apenas uma parte. Qualquer que seja a sua dignidade e cuja renda é no conjunto maior do que a de qualquer dos particulares ou do pequeno número de altos funcionários, portanto, em nosso Portanto, em nossa opinião, é com sabedoria que as matérias mais importantes são reservadas ao povo. O resultado de toda esta dissertação é que, em geral, é preciso que, acima de tudo, quando a lei tiver sido livremente aceita, seja ela a dominar. Só se deve entregar algum papel do governo, monarcas ou outros, para os casos particulares que podem acontecer e não são fáceis de colocar numa expressão geral. De resto, não explicamos ainda quais as leis que devem ser consideradas bem feitas. Assim, o problema permanece de pé. Mas, necessariamente, é preciso que elas tomem o caráter da Constituição, sejam boas ou más, justas ou injustas como ela, e sejam adaptadas ao Estado para o qual foram feitas. Assim, se a forma do governo for boa, elas serão justas. Se for depravada, serão injustas, como uma consequência necessária. Uma das principais diferenças entre o modelo platônico da República e o modelo aristotélico é que, para o Platão, não há alternância, quer dizer, não há nenhuma possibilidade, não há nenhuma alternativa em relação ao modelo platônico. Como o modelo platônico é teórico, então ele acha que é esse que tem que fazer. E o Aristóteles acha que não, que todos esses que existem, de alguma maneira, são modelos legítimos, porque têm alguma naturalidade. Então, Platão é assim, Platão acha que tudo aquilo que é lógico tem de funcionar. E Aristóteles acha que tudo aquilo que está funcionando deve ter alguma coisa de lógico. Entenderam essa diferença? Eu vou repetir porque é importantíssimo.
O modelo platônico de governo, que é o modelo da república, é um modelo só, ao qual ele não permite nenhuma mudança, não há nenhuma negociação em torno daquilo. Então, esse é o modelo ideal do rei filósofo, em que o rei é formado em filosofia e que governa. Então, esse modelo tem que implantar. Ele tentou fazer isso 3 vezes em Siracusa. Nas 3 vezes deu-se mal. Aristóteles, que parte da indução, ou seja, parte da realidade para as ideias, e não das ideias para a realidade, diz assim, não, isso que está aí são todas formas legítimas, conforme o tipo de polis, conforme o tipo de cidade. Portanto, Aristóteles pensa que, enquanto Platão pensa que tudo aquilo que é lógico, portanto, o modelo dele, tem que obrigatoriamente funcionar, Aristóteles pensa que tudo aquilo que funciona deve ter alguma coisa de lógico. Entenderam essa diferença? Os dois têm um pouco de razão, mas não necessariamente apenas um deles. Continua aí essa situação tensional entre as duas visões e esses dois extremos. Continuamos. Alternância do mando e da obediência. Dizem comumente que o fundamento do governo democrático é a liberdade, como se só houvesse liberdade nessa forma de governo. Dizem também que este é o alvo visado por toda a democracia. Ora, um dos apanágios da liberdade é que todos, alternadamente, mandem e obedeçam. Apanágios são atributos, né? Atributos. Dessa diferença, entre perpetuidade e alternância, dependem a disciplina e a instituição. Se houvesse uma raça de homens que superasse tanto os outros quanto imaginamos que os deuses e os heróis o fazem, se essa superioridade se manifestasse primeiramente pelo porte e pela boa aparência, depois pelas qualidades da alma, e fosse indubitável para os inferiores, o melhor, sem contestação, seria que seu governo fosse perpétuo e que as pessoas se submetessem a ele de uma vez por todas. Mas como, com exceção, segundo os Silas, dos indianos, de ordinário, o rei não apresenta superioridade tão acentuada sobre seus súditos. É preciso que todos os cidadãos mandem e obedeçam alternadamente, e isso por várias razões. Esse Silas é um viajante dos tempos antigos que disse, olha, na Índia, é grego, esse Silas. Na Índia, os reis são muito maiores, muito mais bonitos, muito mais atléticos do que os seus súditos. Então, o Aristóteles diz assim, olha, a não ser nesse caso aí, em que ele já conhecia, né, por outros relatos, de modo geral, não há tanta diferença assim entre os reis e os súditos. Portanto, não há nada que justifique que eles governem perpetuamente. É isso que ele vai dizer agora, mais uma defesa do governo democrático, né? Mais uma tentativa de tirar a ideia da monarquia e de preferir a ela a república, lato sensu, não estricto, lato sensu. Vamos então continuar. Primeiro, é essencial para a igualdade que só haja uma mesma condição entre semelhantes. Depois, é difícil que um governo dure muito se for constituído contra esse princípio de equidade. Aos descontentes se soma a gente do campo, sempre ávida de novidades, e qualquer que seja o número dos altos funcionários, não pode ser grande o bastante para que eles sejam os mais fortes. Do que os outros reunidos, né? Não há dúvida, porém, de que deva haver uma diferença entre os governantes e os governados. Cabe ao legislador decidir como ela será e como repartirá os poderes. Está vendo? Atenção! Se por um lado todo mundo é meio parecido, portanto justificaria uma repartição igualitária de poder, por outro lado tem que ter uma diferença. E essa diferença tem que ser estabelecida de um certo modo, que também não seja oligarquizante, ou seja, que não seja excludente do poder dos de baixo. Essa engenharia é o assunto do livro do Aristóteles. Essa engenharia de tentar fazer a linha 13, ficar no meio. Né? Vamos ver como é que ele faz. Já dissemos que a natureza manifestou sua opção pela diferença de idades que dá à espécie humana. De um lado, os jovens, de outro, os velhos. Cabe aos primeiros obedecer e os segundos a mandar. Ninguém se zanga ou se sente desonrado por ceder aos mais velhos, na esperança de alcançar as mesmas honras quando tiver a idade conveniente. Então está aqui uma solução. Você cria uma gerontocracia. Você dá o poder para quem é mais velho. É uma maneira de você criar um processo oligarquizante não excludente que permite que o modelo da República Democrática funcione.
Vamos lá. Pode-se, portanto, dizer que os mesmos mandam e obedecem, mas são, porém, diferentes. Assim, a disciplina deve ser em parte a mesma e em parte diferente. Pois, de acordo com o provérbio, para bem comandar é preciso ter antes obedecido. O comando, como expusemos nos livros anteriores, relaciona-se ou com o interesse do comandante ou com o do comandado. Um é despótico, outro é liberal. Há coisas ordenadas que diferem menos pela execução do que pelo princípio que determina que sejam executadas. Por isso, várias funções que à primeira vista pareceriam servir podem ser executadas honestamente por homens livres. A honestidade e a torpeza residem menos na natureza do ato do que no motivo que faz agir. Olha aí, olha aqui, essa informação, esse ponto é importante. A honestidade e a torpeza residem menos na natureza do ato do que no motivo que faz agir. Esta igualdade na alternância do mando e da obediência é o primeiro atributo da liberdade, que os democratas colocam como fundamento e como fim da democracia. Sua segunda característica é a faculdade de viver como se quer. Este direito também emana da liberdade e é até mesmo aí que reside toda a sua energia, pois só se é escravo porque não se pode viver conforme se deseja, donde resulta que um homem não deve se submeter a ninguém, ou que isto só deve acontecer se houver desforra, consequência necessária da liberdade atribuída a todos em igual medida. Supostos esses princípios, eis as máximas democráticas que eles decoram. E vai fazer agora uma somatória de itens que caracterizam a democracia que ele acha que é certa, né? Então vamos ver o que ele acha que tem que ser na forma democrática. Primeiro, que todos têm direito de escolher dentre todos os seus magistrados. Segundo, que todos têm poder sobre cada um e cada qual deve alternadamente governar os outros. Tem que haver troca de poder, né? Muito bem. Terceiro, que os magistrados devem ser sorteados, ou todos, sem exceção, ou pelo menos aqueles cujo cargo não requer nem luzes nem experiência. Quarto, que não se deve ter a este respeito nenhuma consideração para com a fortuna, ou então a menor das quais se deve buscar. Quer dizer, para tornar acessível isso tudo, não se deve estabelecer barreiras de renda, né? Barreiras de patrimônio. E se for ter barreira, que seja muito baixa, que dê acesso a todo mundo. Quinto, que a mesma magistratura não deve ser conferida mais de uma vez à mesma pessoa, ou pelo menos que isso aconteça raramente e para pouquíssimos cargos, a não ser os militares. Sexto, que todos os cargos devem ser de curta duração, ou pelo menos aqueles onde esta breve duração for conveniente. Isso parece com o que a gente faz hoje em dia, de contratar gente para a vida inteira? Não, né? Quer dizer, justamente a não garantia de emprego que garante a qualidade da democracia. Porque se o sujeito ele garante o emprego, ele vai virar parasita do Estado, que acontece com uma enorme parte, não todos, mas uma enorme parte dos funcionários públicos. Sétimo, que todos devem passar pela judicatura, de qualquer classe que sejam, e ter poder para julgar todos os casos em qualquer matéria, mesmo as causas da mais alta importância para o Estado, tais como as contas e as censuras dos magistrados, a reforma do governo, assim como as convenções particulares. A comparação com as outras duas traduções aqui me levam a sugerir que, em vez de ser assim, que todos devem, todos podem, né? Todos podem e não devem. Essa é pareceu o espírito das outras duas traduções. Oitavo, que a Assembleia Geral é senhora de tudo e os magistrados de nada, ou que pelo menos a Assembleia seja a única a decidir sobre os grandes interesses e não caibam aos magistrados senão os negócios de pouca importância. Nono, que os membros do Estado, do Senado, que os membros do Senado não sejam indistintamente assalariados. Os salários arruinam o poder da magistratura. O povo, ávido de salários, atrai tudo para si, como dissemos anteriormente. Não é para pagar vereador, não é para pagar deputado, nem senador. Quer dizer, os membros da Assembleia têm que fazê-lo por patriotismo puro e simples. E não porque são pagos. Não remunerar os políticos. Essa é a ideia aqui. Décimo,
que, no entanto, um direito de presença seja concedido, se as faculdades do povo assim o permitirem, aos que assistirem à Assembleia e ao Senado, e que sejam pagos os tribunais e os magistrados, ou pelo menos os membros principais, tais como os que são obrigados a receber todos os que se apresentarem. E são aqueles que são obrigados a dar banquetes, porque uma forma de negociação política é o banquete. Agora aqui, o que é um direito de presença? O direito de presença é um jeton, é aquilo que a gente chama de jeton. Então, se tiver dinheiro, né, não é isso? Se as faculdades, o que é uma faculdade do povo? O caixa. Né? Se as faculdades do povo é o caixa. O caixa permitir, pode pagar um jeton por participação, mas só excepcionalmente, não em princípio. Tá? 11º, que caracterizando-se a oligarquia pela nobreza, pela riqueza e pelo saber de seus membros, a democracia lhe é totalmente oposta, distinguindo-se pelo baixo nascimento, pela pobreza e pela vulgaridade das profissões. Ela é, portanto, digamos, ampla, ecumênica. 12º, que não se deve tolerar nenhuma magistratura perpétua. Portanto, se sobrar alguma magistratura do antigo regime, suas atribuições serão reduzidas, e de eletiva passará a depender de sorteio. Eis o espírito de todas as democracias. O princípio sobre o qual elas unanimemente se baseiam é o direito que retiram da igualdade numérica. Quanto mais longe se levar essa igualdade, mais a democracia será pronunciada. Pobres e ricos colocados em pé de igualdade, outorguem o poder a todos, para que um após o outro o exerçam, sem exclusões nem disparidade. Assim são entendidas a igualdade e a liberdade. Muito bem. Tá. Ele está aos pouquinhos teorizando o modelo dele, né? Agora vamos ver como é que ele explica melhor as democracias possíveis. Apreciação dos diversos tipos de democracia. Dos 4 tipos de democracia aqui explicados, a melhor é a que pusemos em primeiro lugar em nossa enumeração. É também a mais antiga de todas. Tem a mesma posição que seu povo entre os povos, entre os outros povos. Nós não vimos os 4 tipos porque na reorganização do texto, né, esses 4 tipos ficaram lá no outro canto. Tá? Só entender que houve esse descolamento sequencial. Sem contestação, o melhor povo é o que se ocupa da agricultura. Existe, pois, disposição natural para a democracia em todos os lugares em que o povo tira sua subsistência da agricultura ou da criação de gado. Exatamente por terem poucas riquezas, essas pessoas são muito laboriosas e não realizam com frequência assembleias nacionais. Não tendo numerosos domésticos, fazem elas próprias seu trabalho e não desejam o que pertence a outro. Consideram mais agradável trabalhar do que permanecer sentadas, de braços cruzados, a deliberar sobre o governo ou gerir magistraturas. A menos que haja muito que ganhar neste trabalho, pois a maioria prefere o lucro à honra. A prova de sua despreocupação, quando não se desperta sua cupidez, é que suportaram muito bem seus antigos déspotas e ainda hoje se acostumam com a oligarquia quando os deixam trabalhar e não tiram seus pertences. Então, eles logo alcançam a riqueza, ou pelo menos a abastança. A abastança aqui está sendo usado no sentido de suficiente riqueza. Né? Então, a abastança é menos que riqueza. Suficiência, esse é o sentido da palavra abastança aqui. Não sei se é legítimo, viu? Mas é o sentido que Aristóteles quis dar ao texto. Repararam, ele diz que o melhor jeito de fazer democracia é com a população rural, porque ela está preocupada em trabalhar e não fica polemizando em torno de bobagem, não está de olho no erário público, tem uma atitude de concentração na sua vida antes de se concentrar em assuntos políticos. Estão dispersos, portanto não estão muito juntos, não fazem sedições e nem conspirações. Vai continuar explicando para nós. Se tiverem além disso alguma ambição, ela é mais do que satisfeita pelo direito do voto que lhes dão nas eleições e na auditoria das contas. E mesmo que nem todos tivessem direito de assistir a elas, mas apenas de ser voz deliberativa nas assembleias plenárias. Com efeito, é preciso considerar isto como uma das formas de governo democrático. Era esta que havia em Mantineia. Portanto, importa ao primeiro tipo de democracia, e esse sempre foi um dos seus costumes,
reservar a universalidade dos cidadãos às eleições e a censura dos magistrados, assim como a justiça. Não se confiam os mais altos cargos, senão aos mais ricos, os segundos aos que o são bastante. Ou então não se confia nenhum cargo através desse tipo de consideração, mas apenas aos que se mostram capazes. Um Estado só pode ser bem governado quando é dessa maneira, pois os cargos sempre serão preenchidos pelas pessoas mais honestas, de acordo com o povo, que não inveja aqueles que estimam. Esta Constituição deixará contentes os homens de bem e os nobres. Por um lado, terão a vantagem de não serem governados por pessoas baixas. Por outro lado, quando chegar a sua vez, tomarão mais cuidado para governar equitativamente, pois terão contas a prestar a outras pessoas que os julgarão. Pois é bom depender de alguém e não ter toda a liberdade para fazer o que se quer. Essa liberdade, indefinida, é uma má garantia contra o fundo de maldade que todo homem traz consigo ao nascer. Resulta necessariamente dessa precaução a maior vantagem para todo o Estado, que é ser governado por pessoas de bem, que a responsabilidade torna, por assim dizer, impecáveis, e isso sem ameaçar a superioridade do povo. É evidente que a melhor de todas as democracias é a que é assim constituída. Por quê? Porque nela o povo tem sua importância. Então, percebendo? Ele está construindo um modelo. Como é que faz para fazer esse sistema do meio? Então, que é um balanço, uma sintonia fina entre um controle, de alguma maneira, dos melhores, né? que não transforme aquilo numa demagogia, e uma representatividade suficiente para que não haja rebelião embaixo. Continua o Aristóteles tentando fazer o modelo. Pois não. Quando ele diz que essa liberdade definida é uma má garantia contra o fundo de maldade que todo homem traz consigo ao nascer. A potência do mal. Tá? Os seres humanos, essa, eu não chamei a atenção, devia ter chamado, Essa é a definição do pecado original. De certa maneira essa é uma informação muito importante. Não, mas isso não tem tendência para o bem. Não é que tem tendência para o bem. O homem faz coisas para o bem, julgando que são as melhores. Mas o homem tem dentro das suas potências uma potência do mal. E essa potência do mal é, como o Alexandre muito bem disse, no cristianismo é explicada pelo pecado original, que é uma constatação disso, né? Porque a primeira coisa que nós fazemos é desrespeitar a única regra que tinha. Então, a única regra que tinha no paraíso é fazer o que quiser, menos comer aquele fruto. Então, o homem tem inatamente uma potência para o mal. Então, essa é a potência para o mal que você tem que coibir, criando, então, alguma espécie de limitação à liberdade humana, que é o que ele acha que tem nesse sistema que ele está propondo. Né? É uma potência para o mal que você deixa livre quando é um caso de um monarca onipotente. Então, você faz o que bem entender. Ora, num governo democrático não, porque a lei impede, porque você presta contas à Assembleia, né, ao Senado, e assim por diante. É isso que ele vê como vantagem em relação aos governos autoritários. Querem consolidar e propagar este regime agrícola? Dentre as excelentes leis que existiam antigamente dos vários povos, vamos sobretudo as que não permitiam a ninguém possuir terras ou acima de certa quantidade, ou a uma distância grande demais da cidade onde se mora. Em vários estados era proibido alienar a herança paterna. Uma lei de Oxílios, cujo efeito é aproximadamente o mesmo, proibia que se hipotecasse parte dela aos credores. Podemos justificá-la por um texto dos Afitianos, que vem bem a propósito. Esse povo, embora numeroso, possuía um território bastante pequeno. Todos eram lavradores, mas nos registros do censo não constava a totalidade de suas propriedades. Dividiam-nas em certo número de partes disponíveis, para que os pobres pudessem adquiri-las em quantidade suficiente para ultrapassar até mesmo os ricos. Então, o que ele está dizendo é que, em muitos lugares, há esforços legislativos para manter, para preservar essa democracia agrícola, que parece ser a melhor na visão de Aristóteles. E como é que você faz isso? Você tem que impedir que haja concentração da terra, que haja imigração, ou seja, porque o mal todo, vocês não sabem ainda, o mal todo está no sujeito que mora na cidade e fica lá desocupado arrumando encrenca.
Então, para impedir que isso aconteça, você tem que manter o modelo agrícola. Por exemplo, na Caxemira, as propriedades são pequenas. E as propriedades pequenas, ou melhor, elas são pequenas e estão no limite da viabilidade econômica. Por exemplo, no Paraná tem propriedades agrícolas, em média, 35 hectares. 35 hectares é uma chácara, não é nada. Então, no Paraná, você não consegue dividir mais a propriedade, em média, porque uma propriedade abaixo de um certo tamanho não é mais viável economicamente. Quer dizer, o produto agrícola não é capaz de viabilizar a vida de um cidadão. Então, na Caxemira, para tentar impedir isso, eles têm o seguinte costume. Quando um pai tem 5 filhos, então, em vez de dividir a terra por 5, o que mataria os 5 de fome, ele divide com um só. Mas quem? Com um herdeiro, um neto. E esse neto tem que ser filho de qualquer um deles. Então, o que acontece é que todos os 5 casam com a mesma mulher. E o filho que ela tiver, seja lá de quem for, é que será o herdeiro daquela terra. Que é um jeito de você resolver o problema da primogenitura, que não é aceita com facilidade. E assim há vários outros exemplos, um monte de coisas esquisitas, que no fundo tem o sentido de manter o modelo agrícola, porque o modelo agrícola permite uma certa viabilidade política que está aqui. Continuamos? Querem consolidar e propagar, depois dos agricultores, o melhor povo é o que leva a vida pastoril e explora o gado. Tem muitas afinidades com o primeiro. Ambos habituados ao trabalho corporal, são excelentes para as expedições militares e resistem perfeitamente aos incômodos do bivac. Bivac é acampamento, tá? Acampamento. O sujeito está acostumado a pastorear cabras, ele também dorme em qualquer lugar, né? Porque ele vai dormir com o rebanho, então ele não tem problema da vida militar, para ele é uma vida natural, né? Quase todos os outros povos que compõem a restante das democracias estão muito abaixo desses dois. Nada de mais vil nem de mais alheio a todo tipo de virtude do que esta multidão, de operários, de mercenários e de gente sem profissão. Esta espécie de indivíduos corre sem parar pela cidade e pelas praças públicas e só fica contente nas assembleias. Os lavradores, pelo contrário, dispersos pelo campo, não se reúnem tão facilmente e não precisam de tais conciliábulos. Conciliábulos são reuniões da Assembleia. Em todos os lugares onde a localização é tal que há grandes distâncias da cidade até as aldeias e lugarejos, é bem mais fácil estabelecer uma boa democracia e um bom governo. A multidão é obrigada a se dispersar como que em colônias, de modo que a turba da cidade, embora acostumada à praça pública, vendo-se sem apoio e até mesmo sem o concurso dos homens do campo, não pode reunir-se em assembleia. Entenderam? O que ele está dizendo que é melhor, a democracia funciona melhor quando você tem uma população que trabalha e que está dispersa e absorvida pelos seus afazeres. A pior população que tem é aquela que se reúne em massa na praça pública e fica arrumando encrenca o dia inteiro, que são as cidades. Então, é isso que ele está falando. Entendeu? Como é que é A pessoa do ponto de táxi, da barbearia. É a reunião de operários na Praça da Sé, em São Paulo. É o pior jeito que tem de fazer democracia, porque eles tendem a se transformar numa turba tirânica. Esse que é o problema. Que é isso que ele quer evitar, mantendo o modelo agrícola. Por isso é que o modelo agrícola é melhor do que o modelo urbano para a manutenção da democracia. É isso que ele está dizendo. Tem uma certa sabedoria nisso. Claro que é outra época, né? Pensando bem, o Aristóteles só não previu o MST. Pois é, ainda não apareceu, não apareceu esperando. Vemos como deve ser constituída a primeira e a melhor democracia, e também como podem ser as outras. Basta que nos afastemos gradualmente da primeira e adicionemos aos poucos a populaça, à medida que a democracia for piorando. Entendeu? E para piorar a democracia é só aumentar a população. A população é esse grupo de gente motivada pelas suas emoções, fazendo pressão política na praça pública, todo mundo pedindo coisas impossíveis. É isso que eles estão querendo, é isso que ele acha que estraga a democracia. Como a última espécie recebe toda a espécie de gente, ela não pode nem convir a todos os países, nem subsistir por muito tempo.
a menos que esteja submetida a boas leis e bons costumes. Logo veremos como ela se degrada com a maior parte das outras. Para constituí-la e firmar o poder do povo, os governantes costumam receber o máximo possível de pessoas e conceder direito de cidadania não apenas aos que têm um nascimento legítimo, mas até aos bastardos e aos mestiços de qualquer dos dois lados, paterno ou materno. Pronto, está o MST. O MST pega aquelas multidões que não são agricultores, mesmo não sendo agricultores, os transforma em massa de reivindicação. Está aí, não demorou um parágrafo para aparecer o MST. Essa prática é especialmente comum entre tais povos, pois seus demagogos não deixam de empregar. Aí o Stedley, né? O Stedley, essa turma, demagogo. Aristóteles não era muito apreciado naquela época, não, né? Era meio revolucionário. Né? Contudo, preciso introduzir a atenuante de só admitir recém-chegados na medida que forem necessários para intimidar os nobres e a classe média, sem jamais ultrapassar esse limite. Se isso acontecer, a desordem não tardará a reinar por toda parte. Os nobres, que já têm muita dificuldade para suportar esse governo, E democrático, né? Tá. se irritarão cada vez mais. Essa foi a causa do levante de Cirene. Fecham-se os olhos diante de um pequeno inconveniente. Quando ele assume certa dimensão, não podemos mais deixar de vê-lo. Há ainda outras instituições capazes de manter e melhorar essa democracia, como, por exemplo, a de Clístenes em Atenas, e a dos que fundaram a democracia em Cirene. Deve-se dividir o povo em tribos e cúrias, dissolver os cultos particulares e conduzir-os à unidade do culto público. Uma palavra, imaginar todos os meios possíveis para unir todos os cidadãos e extinguir todas as corporações anteriores. Nem mesmo desenhar certas invenções que, embora de origem tirânica, não deixam de ser populares, como o desregramento dos escravos, que pode ser útil até certo ponto, a emancipação das mulheres e das crianças, a conivência sobre o gênero de vida que agrada a cada um. Nada tem melhores efeitos para essa democracia. A dissolução agrada a muito mais gente do que a uma conduta regrada. Então, ele está falando da democracia errada. Está dizendo que para você criar esse efeito tudo, né, que os demagogos fazem, você tem que fazer demagogia para com todo mundo. Quer dizer, propor uma vida desregrada é conseguir adeptos. Propor uma vida regrada é conseguir gente aborrecida com você. Aí, pessoal, vamos ler só mais um pedacinho para a gente não ficar no meio do capítulo. Tá? As leis das oligarquias. Tá? Vamos ler mais um pouquinho. Eu sei que a gente passou um pouco da hora, mas hoje é um dia especial. Podem-se inferir da democracia quais devem ser aproximadamente as leis das oligarquias. Basta tomar disposições totalmente contrárias às da democracia e teremos a oligarquia correspondente. A primeira é a mais moderada de todas, vale dizer, a que mais se aproxima do que se chama propriamente de Estado. As classes de cidadãos devem ser distinguidas conforme a renda maior ou menor, dando esta última a condição de chegar aos cargos necessários, e a primeira aos grandes cargos, de sorte que quem quer que alcance este nível de riqueza possa aspirar a ocupá-los. A divisão pelo censo deve ser tal que aqueles que têm renda exigida sejam mais numerosos e mais fortes do que os que não são admissíveis. Mas também é preciso ter sempre a intenção de que aqueles que são associados ao governo venham somente da parte sadia do povo. A oligarquia, que vem depois dessa primeira, deve ordenar-se quase da mesma forma, a não ser restringindo um pouco mais o número de elegíveis. Aquela que corresponde à última forma de democracia tem muito do despotismo e da tirania. Quanto pior ela for, mais precisa de precauções para se garantir. Assim como os corpos de bom temperamento... Bom temperamento é em bom estado de saúde, tá? E os navios de sólida construção suportam vários choques sem se destruírem e, pelo contrário, os de compleição fraca e os navios semi-apodrecidos e mal equipados não resistem aos menores abalos, assim também as más formas de governo não podem durar sem muitos artifícios para se apoiar. É o número e a abundância de homens que salvam as democracias. Sua consistência vem de uma razão diametralmente oposta ao mérito. A oligarquia, pelo contrário, só pode conservar-se pela melhor ordem de suas partes.
assim como a multidão, que se compõe principalmente de 4 classes, a saber: primeiro, os agricultores; segundo, os ligados às artes e os ofícios; terceiro, os comerciantes; quarto, os trabalhadores manuais. Assim, também existem 4 tipos de guerreiros, a saber: primeiro, a cavalaria; segundo, os hoplitas, ou infantaria armada dos pés à cabeça; terceiro, a infantaria ligeira; e quarto, a marinha. Os lugares mais propícios à primeira espécie de oligarquia são os chamados de pazinos, isto é, próprios por suas campinas, a criação de cavalos. Esses lugares são propícios à oligarquia mais poderosa. Seus habitantes são protegidos e conservados pela cavalaria. Ora, só a classe opulenta pode ter aras. Mas hoje em dia também. Quando o lugar só oferece homens de armas, a segunda oligarquia convém mais. A armadura completa necessária à grande infantaria só pode ser fornecida pelos ricos e ultrapassa os recursos dos pobres. É a arraia miúda que compõe a infantaria ligeira e os marinheiros. Em toda parte onde abunda esta turba, há perigo de democracia para os ricos. Perigo de democracia para os ricos, quer dizer, perigo que essa gente imponha-se e os obrigue a desmontar as oligarquias. Se acontece alguma divisão, os combates de ordinário terminam desfavoravelmente para eles. Para os ricos. Para sanar este inconveniente, é preciso contar com hábeis generais que misturem a cavalaria e a infantaria pesada em número suficiente dessa tropa ligeira. Assim apoiada, ela combate com maior desenvoltura. Porém, criar uma força dessa espécie vinda do seio do povo é armar-se contra si mesmo e trabalhar para a sua própria destruição. Ele está falando sobre o que um oligocrata não deve fazer se ele pretende permanecer oligocrata, quer dizer, não criar uma multidão de pessoas armadas com as facilidades que tem de recrutamento, porque você não tem que ter uma armadura, basta uma espada. Então, ele está querendo dizer isso, tá? Que para as oligarquias é preciso tomar cuidado aí do modo como o exército está organizado. Ágil e alerta, ela facilmente domina a cavalaria e a infantaria pesada. Portanto, distinguindo as idades, é preciso encarregar os velhos de fazer com que seus filhos pratiquem os exercícios ligeiros e, ao sair da juventude, tomem os melhores desses alunos para colocá-los à frente dos outros. Quanto ao restante do povo, será admitido, como já se disse, no controle dos negócios públicos, quando atingir a taxa do censo exigido, ou, como entre os tebanos, depois que se tiver abstido das profissões mecânicas durante o número prescrito de anos, ou como em Marcélia, quando, tendo passado pela censura, tiver sido considerado digno do título de cidadãos e das funções cívicas. Devem-se impor as grandes dignidades pesados encargos, para que o povo renuncie a eles de boa vontade e os deixe aos ricos, como se assim lhe pagassem os juros. Está ensinando os oligocratas a como é que continua oligocrata. Quer dizer, para ser juiz tem que pagar $20.000. Então aí o povo nunca pode ser, tá? Entendeu? É isso que ele está dizendo. Ele está aqui ensinando, né, a bandidagem ou bandido. Porque ele acha que em determinadas circunstâncias as oligarquias são naturais, porque aquele povo gosta disso. Então ele está aqui discutindo como é que você mantém uma oligarquia. Com efeito, os ricos, ao assumir o exercício, oferecerão pomposos sacrifícios, mandarão construir salas de banquetes e outros edifícios destinados ao público, para que o povo, convidado a esses banquetes, encantado com a magnificência dos edifícios e outras decorações, veja com prazer o governo perpetuar-se. Por seu lado, os ricos encontrarão nisso a vantagem de despesas honradas por monumentos. Não é isso o que hoje fazem os grandes de nossas oligarquias. Procuram nas dignidades, pelo contrário, não menos o lucro do que a honra. Dir-se-ia que são menos oligarquias do que democracias em transformação. E esse último parágrafo é intrigantíssimo. Porque de que será que ele está falando, né? Está dizendo o seguinte: olha, os oligarcas, quando querem continuar sendo oligarcas, o que fazem? Eles criam a barreira econômica. Para poder ter tais e tais cargos públicos, tem que pagar X, Y, Z. Mas, diz assim ele no último parágrafo, não é isso que o pessoal está fazendo hoje.
De modo que as oligarquias presentes hoje são democracias em transformação, estão evoluindo não para para cima, né, do 13 para o alto, mas estão cada vez chegando mais no centro. A razão pela qual ele escreve isso vai continuar sendo um mistério, provavelmente está querendo influenciar alguém, né? Talvez até mesmo quem governasse Atenas naquele momento, que podia até estar presente na aula. Né? Quem pode julgar? Isso não saberemos no dia em que esses médiums aí, que escrevem livros espíritas, pararem de fazer romancezinhos cretinos e que vão lá perguntar para Aristóteles o que ele achava, saberemos. Então, vamos torcer para o Brasil da Gaspareto, em vez de psicografar imbecilidade, que ela peça para o Aristóteles terminar para nós a poética. Fazer um favor. É isso, pessoal. Amanhã temos um pátio local, vamos aí andar mais aí na direção, então, de um ramo final do nosso política do Aristóteles. É isso? Ele é o resultado do campeonato brasileiro. É o quê? Quem vai ganhar a Copa, resultado do campeonato brasileiro. Quem vai fazer isso? Um monte de técnico. Tá certo. É. Ok? Então tá bom. Até amanhã, né? Vamos ficar aquela... Eita. Passei um pouquinho dourado hoje, né? É normal. Isso aí faz parte, né? Faz parte. Começar antes para terminar depois. Por isso eu sempre digo, vamos começar uma hora mais cedo para terminar uma hora mais tarde. Aí.